Vários tucanos e também um ou outro petista assinaram uma carta em defesa da democracia. A narrativa já é conhecida. As críticas legítimas de Bolsonaro ao nosso processo eleitoral centralizado e opaco passaram a ser tratadas como ataques. E a previsão de um golpe futuro imaginário justifica todo o esforço presente para derrubar o presidente eleito. É por isso que os tucanos nem se importaram de ter entre os signatários gente como Luiz Greenhalgh, nada menos do que um dos fundadores do PT, o partido do mensalão, lembram? Do petrolão, e que defende até hoje os regimes ditatoriais de Cuba e Venezuela. É com essa turma que os respeitáveis juristas e empresários pretendem se unir para proteger a nossa democracia. Foi nesse contexto que eu entrevistei no jornal dessa terça-feira o jurista Miguel Reale Júnior. Conforme eu coloquei ao entrevistado, não era ali o espaço adequado para um debate nosso, infelizmente. Porém, eu discorri sobre alguns pontos antes de lançar a minha pergunta no ar. Eu lembrei, por exemplo, que a urna sacrossanta dos tucanos já foi denunciada, sim, ao contrário do que ele tinha dito, e pelo próprio PSDB. Mas os especialistas de fora que contrataram concluíram que elas eram não auditáveis. Eu mostrei também que termos utilizados por alguns signatários da carta, como o ex-ministro supremo Celso de Mello, que pediu uma insurgência contra esse golpismo do presidente, poderiam parecer, bem, um tanto golpistas. Na expectativa do golpe futuro, tem gente conclamando o povo a uma rebelião presente. Estranho, né? Em seguida, eu peguei a fala do próprio jurista sobre o absurdo de se rasgar a Constituição e concordei com ela. Lembrei apenas que quem tem feito isso com muita frequência é justamente o STF, que deveria ser o seu guardião. Essa lembrança, pelo visto, não foi ali capturada pelo nobre jurista, que se esquivou do comentário na sua, abre aspas, resposta. Reale Júnior reforçou a sua crença de que a reunião de Bolsonaro com embaixadores foi uma enorme vergonha nacional. Eu apontei para o fato de que estranho mesmo, vergonhoso, é o ministro do TSE convidar embaixadores para falar de um potencial golpe no futuro. E lembrei que os países representados pelos respectivos embaixadores que manifestaram depois total confiança no nosso sistema eleitoral, bem, eles preferem não adotá-lo. E não é por falta de capacidade tecnológica, claro. Nós ficamos, então, ao lado apenas de Butão e Bangladesh mesmo. Por fim, eu joguei a pergunta: qual medida efetiva do atual governo pode se configurar um ataque direto à democracia? O jurista engasgou um pouco, esquivou-se de todos os meus pontos, acusou-me de parcialidade ao selecionar entre tantos signatários um fundador do PT, mas eu poderia apontar muitos outros esquerdistas. Listou nomes de peso e renome como o ex-ministro Carlos Aires Brito, por acaso candidato em 1990 pelo PT. E depois, visivelmente nervoso, passou a falar do retrocesso que seria a volta do voto em papel, algo que ninguém está defendendo. Ou seja, bateu num espantalho para não ter de responder às minhas questões um tanto objetivas. Um seguidor meu chamado Moza resumiu muito bem o papelão do entrevistado. Miguel Reale Júnior, numa entrevista bizarra, manifesta um medo de ruptura, claramente se referindo a Bolsonaro e ao povo. Posto em xeque pelo Constantino, deu chilique. Essa cretinice anti-bolsonarista e pró-Lula é a maior farsa antidemocrática que esse país já viu. O advogado Emerson Grigoletti, que até hoje tenta acesso à íntegra do inquérito ilegal de Alexandre de Moraes contra seus clientes, comentou: cadê os grandes juristas do país para defender prerrogativas dos advogados no inquérito das fake news? Se embaraçando para responder perguntas simples sobre política do Constantino na PAN. E é disso que se trata e por isso estamos assim. Em suma, os tucanos querem se livrar de Bolsonaro custe o que custar. Como eles carecem de bons argumentos para isso, eles preferem se juntar a petistas para espalhar a narrativa falsa de que a nossa democracia corre enorme perigo por conta das críticas que Bolsonaro faz às urnas.
e que devemos simplesmente reverenciar a nossa urna eletrônica, que até ontem eles, tucanos e também petistas e pedetistas, criticavam com grande desconfiança. É um grande circo isso, mas os democratas pensam que os palhaços somos nós.